Esse é um assunto muito sério. Uma explosão solar gigante é inevitável e a humanidade está completamente despreparada para isso. Nos últimos 150 anos, todos os grandes sentiram nossa falta. Mas em algum momento nossa sorte ela vai acabar. O Sol emite todos os tipos de clima especial em direção aleatória e de vez em quando a Terra está bem na sua mira. Os campos magnéticos da Terra nos protegem quando eles estão configurados corretamente. Mas, quando não estão, os campos magnéticos induzidos podem representar graves ameaças à nossa infraestrutura. Isso pode levar a um desastre de vários trilhões de dólares se não estivermos preparados. E talvez até mesmo a extinção da espécie, só para você ter uma ideia. De 1600 a meados de 1800, a astronomia solar era uma ciência completamente simples. Se você quisesse, por exemplo, estudar o Sol, simplesmente você iria olhar para a luz dele e nada mais que isso. Você poderia passar essa luz através de um prisma, dividindo-a em seus comprimentos de ondas componentes, do ultravioleta, através das várias cores do espectro de luz visível até o infravermelho. Você pode ver o disco solar diretamente, colocando um filtro solar sobre o ocular do seu telescópio ou criando uma imagem projetada do Sol, ambos revelando quaisquer manchas solares. Ou você pode ver a coroa do Sol durante o espetáculo mais visualmente atraente que a natureza tem a oferecer, um eclipse solar total. Por mais de 250 anos, foi apenas isso. A coisa começou a mudar drasticamente em 1859, quando o astrônomo solar Richard Carrington, eu sempre erro o sobrenome dele, estava rastreando uma mancha solar irregular, mas particularmente muito grande. De repente, um clarão de luz branca foi observado, com brilho sem precedentes e duradouro durante ali cerca de 5 minutos. Aproximadamente umas 18 horas depois, a maior tempestade geomagnética registrada na história ocorreu no planeta. A aurora e como foi chamada, eram visíveis ali em todo o mundo, inclusive no Equador. Os mineiros acordam ali no meio da noite, pensando que era de madrugada. Os jornais podiam ser lidos à luz da aurora, só para você ter uma ideia. E, preocupantemente, os sistemas telegráficos daquele tempo começaram a acender as suas fogueiras, embora estivessem totalmente desconectados. Essa acabou sendo a primeira observação do que agora conhecemos como explosão solar, um exemplo de clima espacial. Se um evento semelhante ao evento de Carrington, não é Carrington, é Carrington, de 1859, ocorresse aqui na Terra nos dias de hoje, isso resultaria em um desastre de vários trilhões de dólares e talvez muitas mortes. Talvez até o começo do fim da espécie. Aqui está o que todos nós devemos saber sobre isso. Quando pensamos sobre o Sol, normalmente pensamos em duas coisas: a fonte interna de sua energia, a fusão nuclear em seu núcleo e a radiação que ele emite ali em sua fotosfera, aquecendo e alimentando todos os tipos de processos biológicos e químicos na Terra e em outras partes do sistema solar. Esses são os dois principais processos que envolvem o nosso Sol. Com certeza, existem outros, mas esse é o mais importante. Em particular, se tomarmos um exame atento das camadas mais externas do Sol, nós vamos descobrir que existem loops, ou seja, coisas que se repetem, gavinhas e até mesmo fluxos de plasma quente, ionizado, é claro, que são átomos tão quentes que seus elétrons foram arrancados, deixando apenas núcleos atômicos completamente nus. Calma aí que você já vai entender. Essa característica tênue
resulta em um efeito no campo magnético do Sol, pois essas partículas quentes e carregadas seguem as linhas do campo magnético entre as diferentes regiões do Sol. Isso é muito diferente do campo magnético da Terra. Enquanto somos dominados pelo campo magnético criado no núcleo metálico do nosso planeta, o campo solar é gerado logo abaixo da superfície. Isso significa que as linhas entram e saem do Sol caoticamente, com fortes campos magnéticos que retornam, se separam e se reconectam periodicamente. Quando esses eventos de reconexão magnética ocorrem, eles podem levar não apenas a mudanças rápidas na força e na direção do campo do próprio Sol, mas também a rápida aceleração de partículas carregadas. Isso pode levar à emissão de erupções solares, bem como, se a coroa solar se envolver, é claro, ejeções de massa coronal. E aí começa o problema. O que acontece no Sol, infelizmente, nem sempre fica no Sol, mas se propaga livremente por todo o sistema solar. As erupções solares e as ejeções de massa coronal consistem em partículas carregadas do Sol que se movem rapidamente, principalmente prótons e outros núcleos atômicos. Normalmente, o Sol emite um fluxo constante dessas partículas, conhecido como vento solar. No entanto, esses eventos climáticos espaciais, na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal, podem não apenas aumentar muito a densidade das partículas carregadas que são enviadas do Sol, mas também sua velocidade e energia. As erupções solares e as ejeções de massa coronal, quando elas ocorrem, geralmente acontecem ao longo das latitudes centrais e médias do Sol, e apenas raramente em torno das áreas polares. Parece não haver rima ou razão de sua direcionalidade. Eles são tão prováveis de ocorrer na direção da Terra quanto a qualquer outra direção. A maioria dos eventos climáticos espaciais que ocorrem em nosso sistema solar são benignos, pelo menos do ponto de vista do nosso planeta. Somente quando um evento chega diretamente para nós é que ele representa um perigo em potencial. E eu quero que você preste muita atenção a partir de agora. Dado que agora temos satélites e observatórios de monitoramento solar, eles são a nossa primeira linha de defesa, para nos alertar quando um evento climático espacial estiver potencialmente nos ameaçando. Isso ocorre quando um flare aponta diretamente para nós, ou quando uma ejeção de massa coronal parece anular, entre aspas, o que significa que vemos apenas um halo esférico de um evento que é potencialmente direcionado para o planeta Terra. Seja de uma explosão solar ou de uma ejeção de massa coronal, no entanto, uma grande quantidade de partículas carregadas em direção à Terra não significa automaticamente um desastre iminente. Na verdade, nós teremos problemas se 3 coisas ocorrerem ao mesmo tempo. Presta muita atenção. Os eventos climáticos espaciais que ocorrem devem ter ali um alinhamento magnético adequado com respeito ao nosso próprio planeta para penetrar na magnetosfera. Se o alinhamento estiver incorreto, o campo magnético da Terra vai desviar dele assim inofensivamente. É claro, a maioria das partículas, deixando o restante sem fazer nada, além de criar uma exibição auroral inofensiva. As erupções solares típicas ocorrem apenas na fotosfera do Sol, mas aquelas que interagem com a coroa solar, frequentemente conectadas por uma proeminência solar, podem causar uma ejeção de massa coronal. Se uma ejeção de massa coronal for direcionada diretamente para a Terra e as partículas estiverem se movendo rapidamente, isso é o que coloca a Terra em maior perigo.
É necessário que haja uma grande quantidade de infraestrutura elétrica no local, especialmente loops e bobinas de fios de grandes áreas. Para você ter uma ideia, em 1859, a eletricidade ainda era relativamente nova e bastante rara. Hoje é uma parte onipresente de nossa infraestrutura global. À medida que nossas redes de energia se tornam mais interconectadas e de longo alcance, nossa infraestrutura enfrenta uma ameaça maior desses eventos climáticos espaciais. Em outras palavras, a maioria dos eventos climáticos espaciais que ocorrem ao longo da história não teriam representado nenhum perigo para os humanos em nosso planeta, pois os únicos efeitos perceptíveis que teriam ou que seriam de causar uma exibição espetacular da aurora é meio que, desprezível. Mas hoje, com as enormes quantidades de infraestrutura baseada em eletricidade que agora cobre o planeta, o perigo é grande, é real e ele vai causar algum problema em algum momento. O conceito é muito fácil de se entender e existe desde a primeira metade do século XIX. É chamada de corrente induzida. Quando construímos um circuito elétrico, normalmente incluímos uma fonte de voltagem, uma tomada, uma bateria ou algum outro dispositivo que seja capaz de fazer com que cargas elétricas se movam através de um fio condutor de corrente, correto? Essa é a maneira mais comum de criar uma corrente elétrica, mas há uma outra, alterando o campo magnético que está presente dentro de um loop ou bobina de fio. Quando você passa uma corrente através de um loop ou bobina de fio, você altera o campo magnético dentro dele. Quando você desliga essa corrente, o campo muda novamente. Uma corrente variável induz um campo magnético, bem como foi mostrado por Michael Faraday, ali em 1831, ou seja, 190 anos atrás. O inverso também é verdadeiro. Se você alterar o campo magnético dentro de um loop de bobina de fio, como ao mover uma barra magnética para dentro ou para fora do próprio loop ou bobina, tanto faz, isso vai induzir uma corrente elétrica no próprio fio, o que fará com que a carga elétrica flua mesmo sem bateria ou alguma outra fonte de tensão. É isso que torna o clima espacial tão perigoso para nós aqui na Terra. Não que represente uma ameaça direta aos seres humanos, mas pode fazer com que uma enorme quantidade de corrente elétrica flua através dos fios que conectam a nossa infraestrutura. Isso pode levar ao quê? A princípios, problemas básicos, né? Curtos-circuitos, incêndios, explosões, apagões e quedas de energia, uma perda de infraestrutura de comunicações e muitos outros danos que vão aparecer ali a tudo que depende de eletricidade no planeta. Se você soubesse que uma tempestade solar estava chegando e desligasse tudo da sua casa, a maioria dos seus dispositivos estaria segura. O grande problema é como a infraestrutura está instalada para a produção e transmissão de energia em grande escala, né? Você não tem como saber. Haverá picos incontroláveis que irão derrubar estações de energia no planeta inteiro. Isso vai ser calamitoso. Isso pode matar milhões de pessoas ao redor do planeta. Principalmente aqueles que dependem de equipamentos de hospitais para sobreviver, para respirar, ou alguém que esteja tomando um banho, só para você ter uma ideia. Pode haver um choque elétrico transferido através da água, uma carga elétrica, a pessoa morrer. A primeira coisa que precisamos investir, se realmente queremos prevenir o pior cenário para esse tipo de evento, é a detecção precoce desse evento. Embora possamos olhar para o Sol bastante remotamente, obtendo estimativas de quando as erupções e ejeções de massa coronal podem ser potencialmente perigosas para a Terra, temos contado com dados
praticamente incompletos e imprecisos. Somente medindo os campos magnéticos das partículas carregadas viajando do Sol para a Terra e comparando com a orientação do campo magnético da Terra naquele momento específico, podemos saber se tal evento teria um impacto potencialmente catastrófico em nosso planeta. Nos últimos anos, dependemos dos satélites observadores do Sol que instalamos entre o Sol e a Terra. No ponto L1, como é chamado, a cerca de 1.500.000 quilômetros da Terra, nós temos ali um. Infelizmente, no momento em que as partículas fluindo do Sol chegam até esse satélite que é chamado de L1, elas já percorreram 99% do caminho do Sol para a Terra. E normalmente elas chegam entre 15 a 45 minutos depois. Isso está longe de ser o ideal quando se trata de prever uma tempestade geomagnética. Muito menos se envolverem medidas para poder ali impedir que elas causem danos. Mas tudo isso está mudando à medida que o primeiro dos observatórios solares da próxima geração ficou online recentemente. O DSCT, da National Science Foundation. Esse telescópio que tem lá, que ganhou o nome de ENOIO, uma coisa assim, é extremamente grande e com um espelho primário de 4 metros de diâmetro. De seus 5 instrumentos científicos, 4 deles são projetados e otimizados para medir as propriedades magnéticas do Sol. Em particular, ele nos permite medir o campo magnético em todas as 3 camadas observáveis do Sol: a fotosfera, a cromosfera e em toda a coroa solar. Armados com essas informações, nós poderíamos saber com grande confiança qual é a orientação do campo magnético de uma ejeção de massa coronal a partir do momento em que é emitido, e poderíamos então determinar facilmente que tipo de perigo esse material ejetado representaria para a Terra. Em vez de menos de 1 hora de tempo de espera, poderíamos ter um aviso de até 3 ou 4 dias completos, que normalmente leva o material coronal ejetado para viajar do Sol até a Terra. Mas, para um evento do tipo de Kensington, que aconteceu lá atrás, que viajou aproximadamente 5 vezes mais rápido que as ejeções de massa coronal bastante típicas, ainda teríamos cerca de 17 horas de aviso. Muito mais do que tínhamos antes da primeira revelação ali do ENOIO em 2020. Porque funciona como um magnetômetro, podemos chamar assim, de medição solar. Esse telescópio, que é o primeiro dos observatórios solares das próximas gerações, nos dá mais um alerta sobre uma potencial catástrofe geomagnética que nunca tivemos e que possivelmente pode, até mesmo a depender do grau, causar o início da extinção da espécie humana. É importante não enxergar essa situação como algo inevitável. É claro, não podemos exagerar ou minimizar os perigos, mas eles não podem ser ignorados. Em circunstâncias normais, o Sol emite partículas carregadas e, ocasionalmente, eventos magnéticos conduzem à liberação de chamas e, mais incomum, ejeções de massa coronal. Na maioria das circunstâncias, esses fluxos de partículas são de baixa energia e movem-se bastante lentamente, levando cerca de 3 dias para poder percorrer a distância da Terra para o Sol e vice-versa. A maioria desses eventos não atingirá a Terra, pois estão localizados no espaço e as chances de atingir nossa localização são precisamente baixas. Eu sei que o vídeo está longo, mas é um assunto importante, enfim. Mesmo se eles atingirem a Terra, o campo magnético de nosso planeta os afunilará sem causar muitos danos, a menos que os campos magnéticos sejam alinhados por acaso. Mas se tudo se alinhar precisamente de maneira errada, e isso realmente é apenas uma questão de tempo e acaso, o resultado pode e com certeza será desastroso. Embora essa partícula
não possam penetrar na atmosfera diretamente e danificar diretamente os organismos biológicos, elas podem causar um dano tremendo à nossa infraestrutura elétrica e eletrônica. Todas as redes elétricas do mundo podem cair. Se o dano for ruim o suficiente, tudo pode precisar de reparo ou até mesmo substituição. Os danos apenas nos Estados Unidos são estimados em quase 3 trilhões de dólares. Além disso, a infraestrutura baseada no espaço, como os satélites, pode ser completamente desligada, potencialmente levando a outro desastre se a órbita baixa da Terra ficar muito cheia. Uma cascata de colisões tornada ali praticamente inevitável se os sistemas responsáveis por evitar colisões forem desligados. Para a gente encerrar, deixa eu contar um caso para vocês aqui. Em 23 de junho de 2012, o Sol emitiu uma explosão solar que foi tão energética quanto o evento que aconteceu em 1859. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde que desenvolvemos as ferramentas capazes de monitorar o Sol com uma precisão necessária. A explosão ocorreu no plano orbital da Terra, mas as partículas nos falharam pelo equivalente a 9 dias, o que foi bastante sorte. Semelhante ao evento de Kensington, as partículas viajaram do Sol para a Terra em apenas 17 horas. Se a Terra estivesse no caminho na época, o número de danos globais poderia ter atingido a marca de 10 trilhões de dólares. Seria o primeiro desastre natural de 14 dígitos da história. Foi apenas por sorte que nós não sofremos essa catástrofe. No que diz respeito às estratégias de mitigação, estamos apenas um pouco melhor preparados do que há 9 anos atrás. 9 anos? 2012 para 2021. São quase 10 anos. Não temos aterramento suficiente na maioria das estações e subestações para poder direcionar grandes correntes induzidas para o solo, em vez de residências, empresas e edifícios industriais. Poderíamos ordenar que as empresas de energia cortassem as correntes em suas redes elétricas, né? Uma redução gradual que requer 24 horas, o que poderia reduzir o risco e a gravidade dos incêndios e muitas mortes também. E poderíamos até mesmo emitir recomendações sobre como lidar com a situação em sua própria casa. Mas, atualmente, não existem recomendações oficiais. A detecção precoce é o primeiro passo e a ciência está fazendo grandes avanços nesse sentido. No entanto, até que preparemos nossa rede elétrica para esse evento, nosso sistema de distribuição de energia e os cidadãos da Terra precisam estar prontos para o inevitável. Esse será um grande evento que a humanidade precisa se preparar. Mas pouca gente sabe, pouca gente se interessa e provavelmente o pior vai acontecer.